Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Estamos aqui com a doutora Mayara Ferrari. Mayara, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, obrigada o convite. Nós agradecemos muito a sua presença também. Doutora Mayara Ferrari é minha colega nutricionista, trabalhamos juntas já há alguns anos na Clínica Move, né, atendendo pessoas de diferentes perfis. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é o uso da inteligência artificial nas dietas. Então, eu queria que a doutora Mayara começasse a explicar um pouquinho o que as pessoas têm usado a inteligência artificial, como é que elas têm usado a inteligência artificial com curiosidade assim, na área de nutrição. O que você tem percebido disso? Isso, na minha prática clínica, o que eu percebo? Que os pacientes eles chegam por diversos motivos utilizando já, né? Eles já chegam na consulta dizendo que já utilizaram. Então, por diversos objetivos, seja para montar dieta, para fazer suplementação de nutrientes, de vitaminas, de minerais, para saber dosagem correta, até para talvez coincidir com o que eles já utilizam, se eles podem melhorar a dose, né? Podem colocar em outros horários ao dia. Então, eles já utilizam, muitas vezes eles vêm para consulta para ter aquela comprovação, sabe? Para saber se realmente estava certo, o que eles estão fazendo ou não. Mas o que mais me preocupa é quando eles já chegam com a dieta pronta, feita pelos sites, né? Por um chat GPT ou então por qualquer outra forma de inteligência artificial. Porque muitas vezes eles não fazem a pergunta correta. Sim. E quando você não sabe perguntar corretamente para qualquer um desses sites, você não vai receber a resposta correta, que é o olhar de um profissional, né? Para avaliar o seu estilo de vida, todas as interações que você tem, às vezes doenças prévias, né? O seu estilo de vida. E isso é muito preocupante. Então, aí a gente está falando de um risco nutricional real, né? Porque é muito fácil hoje em dia você criar um assistente de nutrição, usar, né, os próprios chats dentro das inteligências artificiais. Mas o que a inteligência artificial não substitui é o olhar do profissional sobre o sujeito. Exatamente. Então, um olhar complexo, o olhar né? clínico, né? Isso. Quer dizer, o profissional, quando está atendendo um paciente, ele está ali fazendo um diagnóstico, que não se resume só ao que o paciente diz, mas a forma como ele se comporta, os sinais clínicos, né? A gente observa o cabelo, os olhos, a língua, os lábios, né? A pele, quando a gente vai fazer alguma medida. Tudo isso são medidas para nós, né? Isso, são avaliações São importantíssimas. avaliações Que a gente só tem na importantíssimas. consulta presencial ou muitas vezes, né, online, mas você tá lá olhando o paciente. Sim. Não importa que esteja, né, de frente para ele, mas você tá observando todos esses sintomas que são importantíssimos para o nosso diagnóstico. Sim. E isso um chat não vai conseguir avaliar, não vai conseguir compreender porque não houve uma pergunta para isso. Sim. Né? E essa é o nosso desafio, tentar encorajar o paciente a ir na consulta ou então fazer uma consulta online, né? Mas para que a gente possa vê-lo e observar todos esses sintomas. Porque isso, eu acho que essas inteligências artificiais, elas estão treinadas para te devolver aquilo que você quer ouvir. Você quer ouvir, exatamente. E muitas vezes a pessoa pode ter alguma doença ou pode ter algum comportamento, algum comer transtornado, inclusive alguma relação bem complicada com a comida que ela não sabe, ou muitas vezes até tem alguma ideia, mas não quer mexer, na verdade, naquilo, não quer passar pelo filtro do profissional para ter a conduta correta. E a inteligência artificial vai reforçar aquilo que ela está querendo. Então, a gente ainda corre outro risco, que é de você ter um problema de saúde que não foi detectado e que pode até ser indiretamente exacerbado, porque não teve o olhar do profissional. E ser acentuado, né? Até por conta de uma falsa impressão que você não está querendo transmitir isso, você acaba acentuando esse transtorno, por exemplo, que talvez você já tenha. Então, eu vou até pedir para você dar um exemplo. Assim, se você pega uma adolescente com um desvio de autoimagem, ela não sabe que ela tem esse desvio de autoimagem, então ela está se vendo de um jeito que ela não é, então ela vai colocar o prompt na inteligência artificial daquele jeito que ela acha que ela é, que não é a realidade, e o que o prompt vai devolver para ela. Sim, exatamente.
Como? É difícil, porque quando ela não se enxerga da forma correta que ela já tem um transtorno de imagem completo. Não basta uma pessoa que talvez, né, seja familiar, amigo, dizer. Um profissional, muitas vezes, é importante justamente para abrir esse olhar para ela, mas como ela não se enxerga dessa forma, ela não vai colocar numa pergunta, por exemplo, caso ela tenha uma inteligência artificial, né, para ajudá-la quanto a isso. Então, é algo muito preocupante quando ela não se enxerga, quando ela não sabe que ela tem esse transtorno, tentar resolver isso. E é muito importante que tenha pessoas que olhem para ela, né? Ou conversando, ou tentando orientá-la de outras formas, para que ela consiga perceber esse transtorno que ela tenha, né? Para conseguir melhorar a questão da saúde, questão do dia dela, enfim. Eu acho que a inteligência artificial, ela não tem esse olhar. Sim. Por mais que consiga ajudar de diversas formas, ela não vai fazer a pergunta correta para ela escutar realmente o que esteja acontecendo atualmente com ela. Pacientes, por exemplo, que têm esse transtorno de imagem, eles chegam na consulta com o pé atrás. Não sei se você também sente Sim. isso. Eles não chegam já dizendo que realmente eles têm... Eles nunca vão dizer que eles têm um transtorno de imagem, que eles se sentem, vamos supor, né? Acima do peso e que eles não estão. Eles falam que eles são assim. E ponto. Dificilmente eles vão trazer essa questão do... Eu sei que eu não sou. E para a inteligência artificial, isso é muito fácil de errar. Sim. Né? Se você não está olhando o paciente. Essa é uma grande preocupação. E já vieram pessoas no consultório dessa forma. Homens e mulheres. Olha só. E a gente acha que homens, por exemplo, não tem isso. Tem muito. E tem crescido muito o número de homens com transtorno de imagem, tanto de compulsão de alimentos, quanto de restrição de alimentos, de treinos exagerados, né? A gente pode até conversar depois disso em outros podcasts, treinos em jejum, treinos longos em jejum, e que não percebem o mal que estão fazendo. Homens cada vez mais. Sim, e aí tem toda... Sobre isso a gente vai falar futuramente, né? Mas tem toda uma cultura, né, por trás. Sim. Mas voltando aqui para a inteligência artificial, acho que eu percebo também que talvez isso não esteja acontecendo só na nutrição, mas em outras áreas, como a educação física, a psicologia, né? Todas as áreas. Tem gente deixando o psicólogo para supostamente fazer uma terapia pela inteligência artificial. Isso é muito sério, né? Ao meu ver, assim, na minha opinião, a inteligência artificial ela já está aí, já está instalada, a gente tem que usar ela ao nosso favor. Ela é muito boa para nós, porque ela facilitou muito, né, para a gente ter conhecimento de muitas coisas, conhecimento fácil e rápido, mas ao mesmo tempo a gente tem que filtrar muito bem, e para todas essas áreas. Se eu não quero ter um profissional da área da educação física para me montar um treino e vou atrás de um chat GPT, enfim, para criar um treino para mim, eu tenho que ter um olhar muito crítico quanto a isso, né? Se realmente é um treino pronto, que seria para todas as pessoas, ou eu levei, através dessas minhas perguntas, todas as comorbidades que eu tenho, todas as deficiências que eu tenho, todas as limitações que eu tenho. Porque se eu só coloco, eu quero um treino para hipertrofia, ele não vai dar um treino especificamente para mim, concorda? Eu não coloquei todas as minhas limitações. Então, esse é uma visão muito crítica que a gente tem que ter para todas as áreas. Seja nutrição, educação física, seja para psicologia, né? Sim. Deixar de lado um profissional que é habilitado para isso, para simplesmente substituir por uma ferramenta dessa, eu acho muito preocupante. Arriscado, preocupante, muito, né? Muito. Aqui até a gente tem que fazer um reporte aqui. Ano passado a gente fez 2 episódios sobre inteligência artificial que foram introdutórios com o Dr. Felipe Dalbello do IPEN, ele veio aqui. Quem quiser dar uma olhadinha no playlist, a gente tem... Que aí o que foi falado lá foi essa questão de interpretação de exames, na rapidez e na precisão dos interpretação de exames na imagem, são de exames, na rapidez e na precisão dos interpretação de exames na imagem. Então, esses processos que demandam automação, enfim, é um outro lado da inteligência artificial que é muito importante e relevante, não que assim não seja, mas que vem para ajudar, né, os serviços a fazer tudo de forma mais nos ajudam a isso, né, no nosso dia a dia. Disso, é mais rápido, né, entregar mais rápido um material melhor e com uma avaliação que é mais precisa, quando ela é objetiva. Mas o que a gente está falando aqui que é diferente é que uma consulta com um profissional de saúde é cheia de subjetividades.
o olhar é diferente. Exatamente, que a gente não consegue colocar isso para a inteligência artificial. Exatamente. Então, perde-se muito, né? Perde-se muito. E não é só a questão de perder muito, é a questão de você, de fato, se arriscar a ter uma orientação que ela é absolutamente inadequada. O oposto daquilo que o paciente precisa. Quantas vezes a gente atende alguém que vem com uma demanda e no decorrer da consulta a demanda é completamente diferente daquela que ele quer. Exatamente. A pessoa não vai conseguir ter a melhor solução se ela usar a inteligência artificial para isso. Porque nem ela entendeu o que ela quer, né? Porque a inteligência artificial vai dar o que ela quer. Só que o que ela quer não é o que ela precisa. Nem sempre é. Exatamente. Então, eu acho que a gente está, talvez... Quer até saber sua visão. Mas a gente está numa curva de aprendizado. Estamos. Com todas essas inteligências. É muito nova pra gente, né? Então tá todo mundo assim, surfando nas novidades. Assim, tudo né? ótimo. Eu acho que a gente utiliza muito para questão de exames, laboratoriais, diagnóstico, nos ajuda. Sim. Mas a gente não pode deixar de ter o nosso olhar clínico. Né? E tem muitos pacientes que não querem esse vínculo com o profissional. Sim. Eu entendo, né? Eu entendo isso, eu respeito essa opção deles, mas eu acho que a gente não pode deixar de lado, porque esse olhar clínico que vai fazer com que a gente tenha uma escolha certeira, né, do diagnóstico da pessoa, do tratamento que vai utilizar, e muitas vezes ele nem pensou que era esse o problema dele. Quando você diz que ele chega no consultório, a gente dá estratégias totalmente diferentes do que a gente achou que fosse dar, é por conta disso. Às vezes ele acha que ele só quer o emagrecimento, por exemplo, mas o problema dele é porque ele não dorme bem, o problema dele é que ele é muito estressado, e não só porque ele está acima do peso, né? Então, essa visão, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, é que a gente, né... A gente tomou um deles isso, como exemplo. Por tudo, né? Mas não vai ser isso, não vai ser só o emagrecimento. Ele não vai sair da consulta com um plano para perder peso. Ele vai receber orientações de estilo de vida. Ele vai ter que modular muita coisa na vida dele para conseguir esse objetivo de perder peso. E ele não vai sair com uma dieta calculadinha, tudo perfeito, que é o que tem que comer, o que não tem. Então, é muito além, né? Sim, é muito além. Ele tem que ir muito além. Qual que é o real benefício do ChatGPT e o risco, né? Para ficar claro para as pessoas, né? Qual que é a parte boa e a parte ruim do usuário do ChatGPT? Bom, diante de todos esses recursos que a gente sabe que tem, né? Sim. Bom, para mim, ele tá aí para ficar. E a gente se beneficia muito com o uso dele, mas nós profissionais. Então, no caso da nutrição, quem que vai se beneficiar? O profissional que vai colocar nessas plataformas, né, os exames para avaliar um diagnóstico, para entender melhor quais suplementos que ele pode utilizar em combinação, quais que não devem, quais micronutrientes talvez que tem interação entre eles, para tentar relembrar isso, né? E não o paciente para querer avaliar se a dieta que o profissional deu tá boa ou não tá. Né? Para avaliar a dosagem das medicações, dosagem das suplementações. Eu acho que o profissional se beneficia muito mais do que o paciente quando ele vai, antes de ir numa consulta, avalia entrar num site desse, né? E fazer uma dieta pronta, por exemplo. Acho que nós se beneficiamos muito mais do que o próprio paciente. Porque aí tem um ponto importante, que é o usuário final ali. Se ele vai pedir uma questão muito específica dessa área... provavelmente ele não deve conhecer onde estão as boas fontes, né? Se você não pedir algo muito específico, ele vai usar a internet inteira, que tem muita informação incorreta, né? Vai usar desde publicações de outros profissionais que podem estar falando inverdades, espalhando inclusive informações falsas na rede, como a gente sabe que tem, até textos que são mal redigidos, mal escritos e que vão na contramão da ciência. Exatamente. Então, quando a gente faz a procura para a inteligência artificial, a gente também está pedindo as fontes corretas e específicas da área. A mesma coisa com o médico, porque a gente não falou, mas isso também está acontecendo na área de medicina. Sim, sim. O paciente já chega na consulta médica tendo pesquisado antes qual remédio vai usar, para poder discutir com o médico e às vezes não concordar com a prescrição. Isso. Então, tomar cuidado com essas fontes, né? Sim. Ele pode até pesquisar, independente da área, nutrição, medicina, mas ter cuidado com o que ele vai receber, para saber se o que ele recebeu foi de fonte correta, se tem embasamento científico.
Sim. Porque realmente e lembrando que as inteligências artificiais, elas alucinam também, né? Então, às vezes, cria link falso, cria uma informação que não é verdade, porque, de novo, como a gente estava falando desde o começo do episódio, a inteligência artificial, ela é treinada para entregar o que você quer. Se você realmente não souber pedir com muita exatidão e com muita clareza, ela vai te entregar algo que não é real. E que, de fato, pode colocar a saúde em risco quando não tem cuidado profissional, o olhar do profissional, né? Sim. Perfeito. Bom, é isso. Usar com cautela. Todos nós, profissionais, pacientes, ter sempre um olhar a mais, né? Crítico. Sim, exatamente. Não é porque saiu lá que é verdade absoluta, verdade. Né? A gente como na internet. Como tudo internet, que a gente procura na internet. Tem que tomar cuidado com o crivo, nas mídias sociais. E é isso. Também, do mesmo jeito que a gente não pode acreditar, né, nas loucuras que se tem nas mídias sociais, pessoas que têm muitas certezas de tudo, né, que são muito contundentes, né? A ciência, eu percebi isso, que acho que a gente pode colocar aqui para esse contexto da inteligência artificial. Toda vez que a gente é contundente demais, firme demais, tem alguma coisa errada, né? Então, porque a ciência ela é aberta, quanto mais a gente sabe, menos certeza a gente tem das coisas. Então, eu acho que fica aqui a dica para quem está nos assistindo, né? Isso. Então, doutora Maiara, muito obrigada pela sua presença, agradeço imensamente. Obrigada também. E muito obrigada a todos vocês que nos veem nas diferentes plataformas, muito obrigada à Clínica Move pelo apoio e até o próximo episódio.